Concentrado. Bom dia, hoje é quinta-feira, 4 de julho de 2013. Está começando mais uma Arena 2014 aqui no nosso Seleção do Rádio.com. O debate que foi feito para que você possa curtir as principais opiniões da Seleção do Rádio sobre os assuntos no futebol pernambucano, brasileiro e mundial e também todos os desportos de uma maneira em geral. O Assi Matias, Marcos André, Marcos Leandro estão com a gente de segunda a sexta-feira aqui no nosso Seleção do Rádio.com. E o assunto inicial é que o Brasil, Marcos Leandro, para que você fique mais relaxado e tranquilo, já que você estava indignado, subiu para a 9ª colocação no ranking, da 22ª para a 9ª colocação no ranking. Bom dia, Marcos. Sabe o que isso significa? Sei, bom dia, Léo, bom dia aos companheiros aqui da mesa. Pois é, Léo, eu falei, esse ranking da FIFA é um ranking matemático. Se você não ganha jogos importantes e não joga, você não pontua. A gente pode criticar esse sistema, mas o sistema é assim. Você joga, ganha jogo, ganha competições importantes, soma pontos a cada partida. O Brasil foi campeão da Copa das Federações, naturalmente subiu, deu uma grande arrancada no ranking. Você só não respondeu a pergunta inicial na prática. Sabe o que isso significa? Aí o Brasil agora é top 10, né? E? Ainda mais condizente com o Brasil, né? E? Ainda tá bem abaixo da categoria do... Vou ser mais explícito como amigo. E aí? Você está me induzindo a dizer que não significa nada, mas Nada, eu não vou dizer isso não. Nada. O que significa é para efeito de amistoso, se você pegar uma Ucrânia e ela for vender o peixe dela para fazer um amistoso lá em Bangladesh e chegar assim, olha onde eu estou no ranking. Eita, realmente, está no ranking bom. Mas o Brasil não precisa disso para vender o peixe dele. Sim, mas sempre é bom, tá bem colocado. É um bom. critério de... Você pode, eu disse aqui, a gente pode questionar esse critério, mas é um critério adotado pela FIFA. Mas um critério assim que me deixa muito assim, chateado, esse é o termo, porque não conduz à verdade, não condiz à verdade. Ele fala de uma situação atípica, por exemplo, ele não leva em consideração que uma seleção pode, a exemplo do que está acontecendo com o Brasil, ser uma top, mas está fora de umas eliminatórias pelo fato de ser sede na Copa seguinte. O que acontece com isso? Eu não faço jogos oficiais. Então eu não fazendo jogos oficiais, teoricamente eu não enfrento adversários mais difíceis e por isso sou desqualificado na hora de ser colocado oficialmente no ranking. O Brasil despencou para o 22º porque perdeu muitos jogos, porque estava numa fase ruim, mas não o suficiente para ser do 22º se estivesse participando de eliminatórias de Copa do Mundo. Bom dia, você. Bom dia, Léo, bom dia, Marco, bom dia, Marquinhos. Mas na verdade é um critério. Nós temos também um ranqueamento da Confederação Brasileira de Futebol, né? E nem sempre os nossos clubes estão bem. Aliás, hoje estão muito mal. O Santa Cruz despencou da 24ª posição para a 42ª, se eu não estou enganado. Porque é um ranking que significa jogos e vitórias, e contra adversários mais importantes e em competições oficiais. O problema sério do Brasil foram 2 anos de caça-níqueis, jogando com Egito, China, Gabão. Então, cada jogo que o Brasil ganhava, perdia 10 pontos. Porque você ganha da China, é uma desmoralização. Nem futebol ainda praticamente tem na China. Jogou aqui, foi 10-0, não é? Então, isso lá para a FIFA e para o meu critério também, eu tiraria 10 pontos do Brasil, só o fato de ter acertado o jogo. Jogou com o Galvão, tirava mais 10 pontos. E assim sucessivamente. Então, o que aconteceu na prática é que durante 2 anos tivemos um hiato sério em relação ao futebol brasileiro e aí ele despencou. Claro que, como o Marcos disse, a gente pode... Eu nem questiono o critério, não. É um critério, pode ter outros. É aquele, eu concordo com você, Marcos. Agora, o Brasil, ao enfrentar a Itália, enfrentar México, ao enfrentar Holanda, ou enfrentar a Alemanha, ou enfrentar agora na Copa das Confederações essa pleiade de times, aí claro que ele teria que se recuperar. Mais uns 3 amistosos aí valendo e ele vai para 5º lugar, 4º. Primeiro ele não vai não ainda, porque não merece estar em primeiro agora. Ele é o primeiro histórico, mas não o primeiro hoje. Isso rapidinho, em cima do que você terminou de falar, o meu senão contra esse ranking da FIFA é esse critério da história. Eu acho que Brasil, Alemanha, Itália, Argentina deveriam ter começado esse ranking quando ele começou em 94, após a Copa dos Estados Unidos, já com a pontuação pelo histórico que fizeram. Esse e eles zeraram, né? Zeraram. Aquilo que você falou ontem no nosso debate em relação à posição da Espanha, por exemplo. Quando você zera, prejudica alguém, né? O Brasil começou liderando porque ganhou a Copa de 94, mas merecia ter essa liderança em maior pontuação por conta da história, né? Que isso não se repita assim. Que você não concorde mais com o Marcos até o fim do programa, tá? Sua última vez aconteceu, tomara que você tenha gostado. Não, a gente só discute quando tem a Espanha na jogada. Ok. Com ele e com o Marquinhos. Que isso sirva de exemplo. Que sirva de exemplo se fosse a última vez. Que seja a última vez, ok? Marcos André, o grande Marquinhos, lateral esquerdo do Santa, do Náutico do Sport, tá com a gente aqui. Eu brinco sempre, Marquinhos, isso que o Assi falou, eu venho discutindo há muitos anos e acho extremamente importante. Não se treina basquete para jogar vôlei.
Você não pode estar treinando contra Gabão para enfrentar a França, enfrentar a Itália, enfrentar a Alemanha, a Argentina. Então você tem que enfrentar, por mais que seja dificultoso para você, você tem que treinar contra seleções que sejam do mesmo porte. Até porque o próprio jogador, ele não tem a noção. Você, como ex-atleta, se você treinava o tempo inteiro contra a Barcelona do Jordão, com todo respeito ao Jordão, Botafogo da Estância, com todo respeito à Estância, e vai enfrentar um clássico pernambucano, você diz, pô, eu pensei que era bom, eu pensei que fosse bom, eu pensei que jogava bola e não jogava. Como é que é isso aí? Bom dia. Bom dia, Léo, bom dia a todos. Eu acho que serviu esses amistosos, né? Serviu mais financeiramente do que para alguma outra coisa, né? Esses amistosos contra Gabão, contra Egito, contra a seleção da não sei da Azerbaijão. Serviu mais para trazer algo financeiramente para a seleção, né? Eu acho que que o jogador gosta de jogar os jogos considerados de verdade, né? Contra Espanha, contra Alemanha, contra Argentina, esses são os que valem, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar para o Brasil ainda. Eu acho que até o final da Copa do ano que vem, o Brasil, eu acho que vai estar numa situação melhor nesse ranking. Sem dúvida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Santa Cruz, sobre Náutico, sobre esporte. E tem uma manchete aqui que me deixou totalmente encucado. Gandula, como é que é? Deixa eu abrir aqui direitinho, para chegar na... Gandula é festejado por não comemorar o gol do Fred. A dúvida, não dá para ver aqui a foto, mas me parece que está entre Alexandre Grilo, o João Grilo, João Andrade Neto, o Márcio Leandro e o Carlyle. Não dá para identificar qual era o Gandula, entendeu? Que não comemorou o gol de Fred, o gol do Brasil. Isso é um absurdo. Vamos falar do leite Camponesa, o verdadeiro puro sabor do leite, puro, nutritivo, saudável. Leite é alimento saudável, mas se o leite for Camponesa, você pode beber à noite, de madrugada, você pode beber frio, quente, você pode beber na vitamina, também você pode beber com chocolate, com café, desde que seja Camponesa, porque é um produto da Embaré. Leite Camponesa em um supermercado perto de você. Já que você me provocou... Provoco, minha vida é essa. Deixa eu lhe provocar agora. Uhum. Você não vai falar não da grande eleição que foi publicada ontem da revista World Soccer, não? A Grande seleção eleição. Ideal de todos os tempos. Tiraram o Zico. Só porque tiraram tem 3 Sócrates, argentinos e 2 tiraram brasileiros. Falcão. Só meteram Pelé e Cafu. É um absurdo um negócio Você não vai desse. falar não? Eu tô indignado, cara. Você tirar Zico de uma seleção, não botar o Garrincha. O Garrincha não botar, seu assim, na seleção de todos os tempos. Aí você coloca o Maradona, você coloca o Di Stefano, o Messi, e deixa de fora foi 3-2, viu? Pra quem? Argentina. Ganhou em alguma coisa. Parabéns, parabéns. Detalhe importante. Maradona teve mais votos que Pelé. Isso ou seja, assim, 68 a 63. Neste momento, Mas acaba Maradona de ser... já ganhou várias vezes pela internet, na votação no mundo. Assim, na hora que o Maradona ganhou alguma eleição contra Pelé, essa pesquisa automaticamente está desqualificada. Então está desqualificando todos os jornalistas consultados. Rapaz, vou falar uma coisa, esses caras não viram o Pelé jogar, eu sou cego. Das duas, eu prefiro acreditar que eles não viram o Pelé jogar. Maradona perdeu esses dias pra Birubiru, né? Ah, foi. Ah, sim, cara, aquela campanha maravilhosa, É isso, né? Marquinhos. Quem é melhor, Maradona ou Birubiru? Eu também Que lado ajudo. você tá? Ou assim, eu lembro do gol do Birubiru. No segundo tempo da prorrogação do Campeonato Pernambucano de 80. Eita, agora eu vou buscar 80 e quanto. O Birubiru era o caça-rato da época, só com um pouco mais de qualidade, mas era o folclórico. E sumiu o primeiro nome, né? Você lembra qual era o nome? Eita, esse é o desafio. Era Toninho, né? Era Toninho. Cala a boca, assim. Mas será possível o negócio dele? Toninho Birubiru era o nome dele. Mas passa aí a escalação da seleção do mundo. Eu vou pegar aqui a seleção da escalação a escalação da Mas seleção. você já mandou o recado? Injusta. Já mandou o recado. E achem Injusta. O Aranha Negra, goleiro da União Soviética, à época. Cafu na direita. Que eu nem votaria, mas tudo bem. Cafu em detrimento da Carlos Alberto Torres. É ruim, né? Isso aí é complicado, É realmente. isso aí. E o resto? A zaga Beckenbauer e Bob Moore. A Beckenbauer era mais volante, mas pra improvisar e botar E todo na mundo. esquerda Maldini. Até aí, aí tudo meio bem. campo. Paulo Maldini. Aí Cruyff, Cruyff, Di Stefano, Zidane. Zidane e Maradona. Pelé e Messi. Vocês estão de sacanagem comigo. Ô Marcos, tantos assuntos importantes pra gente debater. O Galo perdeu, cara. Vamos falar sobre o Galo já já. De novo? Era outra provocação. Era a segunda, né? Era. Uma atrás da outra. Vamos com a mensagem da Compesa e a gente volta pra falar da derrota do Atlético ontem pela Libertadores. A Compesa está trabalhando. A Compesa está ampliando o sistema de esgoto de Olinda, beneficiando 67 mil pessoas de vários bairros.
As obras já começaram em Bairro Novo, Jardim Atlântico e Cidade Tabajara. Em seguida, serão executadas em Amaro Branco e Alto da Mina. A ampliação do sistema vai acrescentar mais de 200 mil metros de tubulações. As obras vão ficar prontas até o final de 2015. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. É a Compesa trabalhando para melhorar a vida de todos. Compesa, Governo de Pernambuco. O futuro a gente faz agora. Por que o Ronaldinho não viajou, gente, pro jogo de ontem? Foi o que aconteceu? Viajou. Ah, ele viajou? Deixou o Bernard na cara do E gol. jogou. Jogou não, ele entrou em campo. Não, Aí ele bateu deu pelo um menos passe. O primeiro tempo o Atlético deu não viu a cor da passe bola, Ele cara. decisivo. bateu 5 escanteios. Ele, Ah, Só que legal. escanteios. Não, que ele bom. deu passe. Não, pra mostrar que num determinado momento do jogo Eu o achei atleta tava em muito, cima. mas muito, ele mas deu um muito passe aquém do que ele pode decisivo pro render. Bernard. O Bernard perdeu o gol. Ali foi o lance chave Eu da partida. ia chegar no Bernard. Se o Atlético faz 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, a história era outra. Seria diferente. Foi um passe sensacional do Ronaldinho. Eu ia chegar no Bernard, porque o Bernard tem que aprender a marcar, gente. Houve alguns lances no segundo tempo em que o Nils chegava tocando a bola na entrada da grande área e o Bernard parava. Mas parava mesmo, os jogadores reclamavam dele e fazia, eu tô com esse aqui, aí apontava pro jogador que estava atrás dele. Então, o Atlético ontem, para mim, foi um time desconfigurado no primeiro tempo, apesar dessa chance que você falou, Marquinhos. Eu achei que foi melhor o Nils. No segundo tempo ele evoluiu e no que estava melhor, tomou o gol do Nils. Aí, meu amigo, ficou naquela do cobertor curto, né? O próprio locutor dizia, se fizer um é bom. Aí daqui a pouco dizia, mas se não tomar um também tá de bom tamanho. Quando fez 2-0, pior ainda. O cara ficou preocupado em não tomar o terceiro, tu quer fazer um. Se o Atlético faz um lá, quando estava 2-0, ele podia perder apenas de um gol aqui, podia ganhar apenas de um gol aqui, estava classificado. Agora complicou, né? Mas eu ainda acho que dá Atlético. Vocês... Complicou. Eu acho que o Nils fez uma grande partida. É um time que tem grande identificação, porque 7 jogadores do Assis foram formados no Nils, né? É um time que tem essa característica de formação de base. Inclusive o Maxi Rodrigues e o Heinz, que foram jogadores que já vestiram a camisa da Argentina, jogaram na Europa e voltaram. Mas você citou o nome do Assis, você está querendo convencê-lo a vir pro lado argentino? Não, tô falando que o Assis gosta. O Assis, ó, 2 jogadores o foram Assis formados gosta lá, de saber entendeu? das Não, características com dos certeza, times. eu Então, gosto. O estádio parece com a ilha antiga, entendeu? Com a E ilha dos jogadores antiga. ecléticos também. O time é rubro-negro. Exato. Então acho que o Nils fez uma boa partida. Pra mim tem um jogador que é muito bom, que é o Escoco, o atacante, deu muito Tá sendo trabalho. cobiçado por todo mundo aqui, né? Mas Todo mundo quer o Escoco. a minha observação é um crescimento, para mim, fantástico de alguns clubes que até pouco tempo, 10 anos, 15 anos, não tinham nenhuma expressão no futebol mundial nem local, né? Então eu acho que está se fazendo, Marcos, já que você lembrou a categoria de base, e não é só isso, mas alguns times estão se preparando como se fosse uma nova roupagem, uma nova administração, uma nova concepção. E aí a gente tem jogado mais parelho. Vocês vejam que não é só o jogo de ontem que o Atlético perdeu, mas as dificuldades para os times brasileiros começaram a ser maiores, que era só contra os argentinos. E agora não é assim. E contra os uruguaios no passado mais distantes, né? De Peñarol, Nacional, etc. Agora não, essa dificuldade se estabelece. E eu vejo assim com bons olhos, olhando do lado deles, esse negócio de preparar jogadores, e esse detalhe que você cita, que é apenas 7. Eu pensei que era 3 jogadores, são 7 da base. Eu acompanhei só metade, só um tempo ontem do jogo. E a entrega com isso é maior, né? O jogador sendo da base, né? E buscando o título, para eles vai ser inédito, vai ser... Para eles vamos dizer, um prato de comida, né? Que tá ali, para eles... a motivação de jogar contra o Atlético também, né? Você viu chegar a uma final de na hora do primeiro Libertadores. gol, né? Do Maxi Rodrigues, jogador experiente. Tirando a camisa. Tirou Copa do Mundo. Como menino. Tirou a camisa, mas você vê que aqui não é assim. É um gesto mesmo de emoção. Deve ser o clube da infância dele, da juventude, que tá fazendo um gol importante, como foi ontem. O Atlético, concordo com você, não jogou o que sabe. Demorou a entrar no jogo. Agora, é um detalhe. O Atlético já não jogou bem contra o Tijuana. Se a gente for lembrar, foram 2 sufoco, né? Foram 2 empates. E no México, o Tijuana fez 2-0. O Atlético empatou no finalzinho. E no Independência não foi eliminado, porque o Vitor pegou um pênalti aos 45 do segundo tempo. E ontem também pegou, né? E ontem também ele foi muito bem. Acho que ele falhou no segundo gol. Acho isso que eu ia dizer agora. Uma falta de muito longe, um goleiro Demorou. o goleiro da categoria dele não pode levar um gol de falta dali. Marquinhos, você foi base de barreira em algum momento na carreira? Você Só faltas laterais. No meio ali? Não. Nem ia pra barreira com medo de levar bolada. O goleiro mandava eu ir lá pro meio de campo. Olha pra aí, tá vendo aí? Com medo de levar bolada. Porque ele é muito frágil, ele é muito franzino. Aí Não, pela altura. Não, pela estatura, né? Você Mas- ficar na base... Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu perguntei isso ao Marquinhos pelo seguinte: a bola não passou por cima da barreira. A bola passou pelo lado da barreira.
Isso é mau posicionamento, não tem outra discussão. A arrumação da barreira. Arrumação estava errada. correta. Porque quando a bola encobre a barreira é normal. Inclusive, os jogadores hoje, a cada dia que passa, os jogadores vão criando. É como. Não gosto nem de dar ideia, mas é como o ladrão. Né? O ladrão vai sempre arrumando uma maneira diferente de dar o golpe, né? Esse aqui já foi, tem que ser outro diferente. Então o jogador ele vai meio que. Recentemente o Ronaldinho buscou aquela falta embaixo da barreira, porque a barreira pula. Então, os jogadores vão buscando as alternativas. Essa de ontem, na cobrança de falta, foi impressionante, porque a bola passa pelo lado do último homem de base e ele não está nem na linha da trave, ele está mais para fora da trave, ou seja, teoricamente a barreira não teria sido mal armada, mas pela cobrança que ele fez, eu acredito que foi mal armada, que era para ter sido um pouquinho mais para a esquerda, para que não houvesse nenhuma alternativa dele jogar essa bola pelo lado da barreira. E o batedor sabe, né? Quando o goleiro posiciona mal a barreira. O batedor tem a visão privilegiada. Ninguém tem a visão melhor do que ele. Melhor do que ele, ninguém tem. O batedor, ele treina também esse tipo de falta, né? Ele vendo que o Vitor não colocou pelo menos 2 homens para fora da barreira, até pela distância que foi, né? De repente ele não acreditou que o jogador fosse colocar a bola. É possível que a distância lhe tenha dado um excesso de confiança. Né? Tem uma coisa interessante que eu faço uma comparação. O pênalti para mim é sacanagem com o atacante. E a falta é sacanagem com o goleiro. Vou explicar por quê. Pro atacante, era para ter a favor dele paradinha, expulsão se tocasse na unha do atacante. Porque tudo para mim gera como se fosse apelação. Eu vou fazer o gol e você apela. Você mete a mão na bola, você me empurra, você me derruba. Então, tem tudo a favor do atacante que iria fazer o gol e você sacaneou. Na falta, a visão mais privilegiada é a do batedor e a menos privilegiada é a do goleiro. Cada barreira. Porque a barreira, porque hoje, que depois criar, que eu falei do... São várias barreiras. Né? Exato, foram criando as alternativas, né? Botam 3 caras. Aí chegaram à conclusão, depois daquele vê como futebol é interessante a gente analisar. É como você deixar o posto de gasolina fechado aos domingos, lembrou assim? Lembro. O posto de gasolina era fechado de domingo. Como é que você pode imaginar que você pode fechar um posto de gasolina aos domingos, gente? O shopping não abria de domingo. Então, o supermercado era fechado de noite. Então, tem coisas que vão evoluindo. Por que você passou tanto tempo com aquele empurra na barreira? Né? 3 jogadores do mesmo time, falta pra mim. Aí eu pego, Marquinhos, fica lá na barreira lá pra tirar a visão do goleiro. Mas os caras vão pra cima dos caras da barreira e ficam empurrando. Pra lá, pra cá, soco, pontapé. Não, chegaram à conclusão que melhor ainda era ficar um pouquinho na frente da barreira. Né? Porque não precisa mais você ficar do lado da barreira, que no início era feito assim também, pra você lembrar o árbitro, era aqui, eles estão andando. Hoje, como tem um spray, os jogadores, se eles ficarem 3 passos à frente da barreira em direção, na relação batedor-goleiro, se eles ficarem 3 passos para trás, eles tiram mais ainda a visão do goleiro. Por quê? Porque eles ficam mais próximos da bola. Então, automaticamente, o goleiro não vê nada. Quando ele sai da frente, automaticamente, lá vem aquilo pra cima dele. Ele não sabe se é por cima da barreira, se é pelo lado, se é uma porrada no canto onde ele tá. Então, eu acho a falta muito mais vantagem pro batedor. Pena que não seja exaustivamente treinada hoje pelos técnicos. Eu sou da época da barreira. Marquinhos vai dizer que pegou isso e vai se entregar com o tempo. A barreira de lata, lembra, Marquinhos? Barreira de quê? De lata. Não. Você lembra assim? Não, eu vi uma de madeira. De lata, antigamente era de lata, cara. Você pegava o carrinho, você botava. Eu sou mais novo. É isso, assim. Você pegava a barreira com as rodinhas. Na época eu tava no Júnior de Esporte, o gol tava fazendo mas eu vi de madeira lá do. E a pior, essa é mais velha. a de madeira é mais velha ainda. A madeira é mais velha ainda. Vamos falar de futebol pernambucano? Vamos começar. Você quer começar falando pelo Santa, pelo Náutico ou pelo Esporte, Marquinhos? Diga aí. Marcos Leandro? Pelo Náutico. Pelo Náutico. Pra falar de bem ou pra falar de mal? Não, bem, né? Ou bem mal. Né? Já deu de falar. Eu vou começar falando mal do Náutico. Vou explicar por quê. Amigos, temos 17, eu fui a favor dos 17, dos 20, dos 35, desde que o Náutico fosse unido. Eu, provoquei inclusive isso aí, dizendo que o Náutico não podia, na Série A, com o maior orçamento de todos os tempos, com o ano de mudança de paradigma, com a arena nova, tudo certinho, você ter 2 diretores que não tinham experiência na frente do comando alvirrubro. E aí clamei para que de experientes fossem à frente, e o André Campos foi, aglomerou vários alvirrubros de várias gerações, vi algumas falhas cometidas por alguns que eram jovens, mais recentemente o Vinícius Labanca, e ontem, para minha surpresa, Sérgio Lins anuncia a contratação do Ricardo Reina, Berna, ele está aqui como contratado na manchete do jornal, aí dentro da matéria tem, só falta ele rescindir com o clube. Então não contratou, amigo. Então não contratou. Deixa o cara chegar, assinar contrato, aí você anuncia. Por que tá vendo essa precipitação? Não sei se é fogueira de vaidades, é cada um dizendo, fui eu que contratei, fui eu que contactei, não sei o que está acontecendo. Mas o Náutico vai anunciando que vai contratar o jogador e solta o nome para a imprensa, o que tá vendo? Acho que é a certeza da contratação, né? Que não Nesse tem. caso, já acertou entre o jogador e o clube, tá certo.
Então falta agora só essa parte do Fluminense. Que Só? Não, que é uma parte importante, né? Então, acho que o Náutico, os dirigentes estão confiando na negociação e às vezes não está totalmente fechado, né? Como foi o caso de alguns que já aconteceram esse ano mesmo no Náutico. Pois é, por que essa precipitação? Eu acredito já que já dá para fazer uma avaliação desse colegiado, e a avaliação é apenas de razoável para ruim, tumultuada. Eu acho, não só por vaidade, talvez não seja isso, Léo, mas uma certa precipitação, né? Houve um grupo, a começar do próprio André Campos, que fez críticas pelo Twitter, né, contra a si próprio, já que ele é membro da diretoria do Náutico, e depois isso se estende, né, esse desencontro antes de ontem também, em relação ao depoimento infeliz do Zé Teodoro, em relação à arena, que não é o lugar bom, é um lugar neutro, etc. E o posicionamento da diretoria imediatamente dizendo que lá que é a arena e o Náutico vai estar os 30 dias lá. Então eu vejo que há uns desencontros, independente da contratação aí do goleiro. Já vinha com outros desencontros, posicionamentos díspares entre dirigentes, agora dirigentes e o treinador, por conta da declaração, e agora também essa matéria que você chama atenção, embora é um detalhe, mas é um detalhe definitivo. Se não rescindir, não vem. Não é? Significa, me parece, um conjunto de 4, 5 erros de quem não tem uma coordenação efetiva, nem tem um porta-voz. Então, quando você tem 15 porta-vozes, 10, 20 porta-vozes, não funciona em canto nenhum isso. Não é alto, não. E não é por questão de, não, tem que centrar num. Para mim seria o ideal. Para mim, o assessor de imprensa no clube ele não serve para nada. Ele tem uma função totalmente obsoleta. Pelo contrário, ele vira entrave. Ao invés de facilitar o trabalho da imprensa, às vezes ele é obrigado a dificultar. Não, o fulano não pode dar entrevista hoje não, o treinador disse que não vai hoje, e coisa e tal. Ele devia ser o porta-voz do clube. Eu sempre lembro a história do Tancredo Neves. Quando o presidente morreu, quem foi que deu a notícia da morte dele? Foi o vice? Antônio Brito. Antônio Brito, que era o quê? Assessor de imprensa dele. Então, eu acho que o assessor de imprensa serve para divulgar o que está acontecendo dentro da empresa onde ele trabalha. Mas, tudo bem. Mas que seja coordenado esse movimento. Ou seja, saiu da reunião todo mundo? Saiu. Quem foi o cara que fechou realmente, que teve todo o contato? Foi o Sérgio Lins? Serginho, tu vai sair, tu vai anunciar. Aí o Sérgio vai e anuncia. Mas quando tiver fechado, tem outra aqui, na mesma matéria de hoje do Jornal do Comércio, tem dizendo aqui que o Ricardo Valois, que foi dirigente, que foi diretor, que foi presidente do Náutico, está afirmando aqui que está praticamente certa a vinda de Flávio Boaventura do ABC. Não, devemos fechar amanhã. Eu sou da época que se você anuncia um jogador, o time adversário faz, vamos complicar? Bora. Quanto é que ele, Marquinhos, quanto é que ele ofereceu? Eu dou 101. Pronto, só pra complicar. Eu vejo até um pouco de amadorismo nisso aí, Léo. Porque a parte mais burocrática é a rescisão do jogador, né? O Ricardo Berna se desvincular do Fluminense, não depende só dele, depende do Fluminense também, de valores, de outras coisas, né? E pro Gideão também, que vai jogar no sábado, é ruim, pô. Porque o cara vai jogar sabendo que tá pra vir um goleiro, que não sabe se vai vir, o goleiro que vai vir é pra jogar, né? Você poderia resolver toda a situação e anunciar depois do jogo, como esse, uma volta, e o Náutico precisando de um resultado, precisando voltar bem, aí pressiona ainda mais o goleiro. Tem um outro problema aí do Náutico, já que você resolveu problematizar, que essa coisa também não é satisfação dos sócios em especial, mas na torcida do geral, em relação ao ingresso, por exemplo. Então, você veja que é uma série de problemas, não é um problema só, é um conjunto de problemas típico de quem tem um colegiado muito grande, sem um comando central ou sem determinação de papéis bem definidos. Ou, esse exemplo, declaração só com fulano. Ou o colegiado sai com uma declaração e diz, você dá essa para a semana essa. Isso não está acontecendo. Tem uma coisa que eu achei fantástico no Santa Cruz, que talvez resuma qual é o segredo do sucesso desse grupo que está à frente aí. Uma das entrevistas que eu fiz com o Antônio Luiz Neto, ele falou assim, o segredo, você quer saber o segredo mesmo? O Carlos da Vaca, que é de lá do nosso amigo do Alexandre Ferreira, lá da Pitu, queria ser diretor de futebol. Veio pra cá e fiz, você vai ser um grande diretor de futebol, sem dúvida, se você vier para esse setor. Mas eu prefiro você angariando fundos, conversando com empresários, você tem mais esse dom. Então, se você tem 17, cada um vai ter uma aptidão diferenciada. Cada um tem um estilo diferente de agir. É você observar qual a característica de cada um. Por exemplo, Sérgio Lins sempre foi dentro de campo. Sérgio Lins sempre foi de conversar com o jogador, de bater papo com o atleta. Você foi jogador dele? Época. Não foi, Marquinhos? Então, o Sérgio sempre foi de... Sabe, já tem aquele diretor que não, tem aquela distância. Não quer papo mesmo do jogador. O meu amigo, grande irmão Américo Pereira, é um competentíssimo empresário,
que ele chega na hora certa. Ele não fica no campo, ele praticamente não vai no coletivo, mas quando chega no momento em que mais se precisa dele, ele vai no vestiário, ele conversa. Tô mentindo, Não, Marquinhos? não, verdade. Então ele chega, dá pré-eleção, ele dá um aporte financeiro. Então cada um tem que ser na sua função. Tá meio que misturado o negócio. Chegar o Ricardo Valois e dizer que amanhã vai acertar com o jogador. Eu me lembrei do doutor Aloysio agora, dono do grupo detentor dos direitos da Rádio Transamérica, que disseram: a Transamérica vai ser vendida, a Transamérica vai ser vendida, a Transamérica vai ser vendida. Aí chegaram para o doutor Aloysio: a Transamérica vai ser vendida. Ele fez: vai, meu filho, quando for me avise, por favor. É mais ou menos o que vai acontecer com o Fluminense. Como é que é o nome do cara, do gringo lá da Unimed? Que é dono, que é o parceiro lá do Fluminense, cara, que é o sócio, já eu falo o nome dele. Chegar pro cara lá e dizer: o Ricardo Berna foi vendido pro Náutico. Ah, foi mesmo? Por favor, quando concretizar lá, me avisa. Porque, você não pode anunciar um jogador porque acertou com ele sem ele ter desfeito um contrato que ele tem em vigor com o clube, pô. E a conversa é de que vão esperar a diretoria, o time do Fluminense chegar para poder acertar essa transferência do Ricardo Berna. Gideão, Auremir, Williams Alves, Luiz Eduardo e Douglas Santos, Magrão, Dadá, Rodrigo Souto e Derlei, Rogério e Jonatas Beluso. Luaci Matias, você que jogava de meia esquerda mesmo, né? Meia esquerda, né? Nato. Como é que você, com a 10, faz essa bola chegar? Você vai ser Derlei para fazer essa bola chegar com qualidade lá pro Jonatas e pro Rogério? O Náutico tá com um problema sério, né? Porque essa coisa da contusão permanente do Martinez, a contusão do L. Carlos, o não jogar, quer dizer, o time Mas não são meias. Não, mas de qualquer maneira eles têm uma estabilidade e um passe bem melhor. O Martinez sabe sair jogar com a bola. Às vezes faz também papel de meia, eventualmente, embora seja um volante, por característica. Mas ele tem um toque, uma reversão de bola tão refinada que tem algumas características de meio. E o L. Carlos também, porque o L. Carlos sabe sair, sabe se infiltrar, pode chegar na área, etc. Né? Então você se repaginou. O Náutico tem 37 volantes. Que já está tentando. 38, né? Estão querendo levar o Marquinhos. 38 aí, não tem outro para ficar no lugar do Dadá, não? Escalou o Dadá, não foi? Foi o Dadá. Foi, ele botou aqui o Rodrigo Souto, Magrão, Dadá e Derlei. Seria Martinez ou Lee, né? O Auremir, né? Não, o Auremir na direita. Não, porque o Auremir foi deslocado de novo, né? O Auremir, para mim, ele fica como volante, né? Mas desloca. Então você tem esses improvisos. De qualquer maneira, para mim, sem o L. Carlos e sem o Martinez, o time cai muito de produção. Muito de produção. E se você tiver o Rogério alternou muito essas quedas, subida, artilheiro, depois some de jogo, porque é alimentado ou não é alimentado. Não é por conta. O Rogério continua sendo jogador rápido, dedicado, lépido, velocidade. Mas se for alimentado, se não for alimentado, ele some dentro de campo, né? Deixa eu fazer um alento aqui pro torcedor do Náutico, para que a gente não passe só informações, digamos assim, que deixa o torcedor apreensivo. É para ficar apreensivo. Ou mais mesmo. apreensivo, né? Porque ele já tá. Que é para ficar apreensivo, mas deixa uma luz no fim do túnel. Na minha opinião, não sei a opinião de vocês, vou saber agora, o Náutico foi o time de Pernambuco que mais soube apostar certo. Ele traz um jogador que ninguém nunca ouviu falar e de repente o cara vai lá e bum, dá certo. O Chiesa, o Cook e tantos outros que surgiram, principalmente atacantes. Né? Então eu estou na expectativa dos 3 gringos. Vamos ver os gringos, se os gringos resolvem, se os gringos melhoram, se os gringos dão ao Náutico essa qualidade que a gente esperava que viesse através de jogadores consagrados, mas na impossibilidade de trazê-los até agora, que essas apostas deem certo. Eu fico mais na expectativa do Beluso. Começou muito bem a Série B. Beluso a gente viu, né? Pelo Guaratinguetá. Então eu fico mais na expectativa dele e dar certo do que os gringos. Claro, vamos esperar para vê-lo jogar. Mas eu aposto mais Tranquilo. Mas eu aposto mais no Beluso. Vou dar uma pista pra você do que eu tô apostando aí. Tranquilo. Oliveira, né? Quem? Que Oliveira, rapaz? Acosta, o cara. Vai voltar, Acosta? Não, rapaz, eu tô dizendo que pode vir um novo Acosta. Sim, então, desses gringos, o Oliveira, o Penha, o Quem Morales. fez o gol contra o Penha. Foi o Penha, né? Um Gol bonito. Golaço, sensacional. Golaço. A única coisa que eu achei E dois estranho... são meios, né? O Morales e o Penha. Pois é, a Afinal, única tá coisa... precisando. Foi um gol espetacular, assim. A única coisa que eu achei estranho, Marquinhos, você como jogador pode falar, é que ele bate na bola, ela vai no canto e ele assim... Entrou. Quer dizer, ele quis fazer aquilo, Marquinhos? Não, eu acho que na distância que ele tava pro gol, ele queria sim. Queria, mas por que ele se assustou porque a bola entrou? Entrasse no L, né? Uma coisa é querer, outra coisa é entrar mesmo, né? Agora, Entrou saiu, bonito. já que a gente tá falando de mercado sul-americano, Eu tô falando de Náutico. saiu ontem, sim, Náutico saiu ontem o esboço da tabela da Sul-Americana, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? E o Náutico ainda não sabe o adversário, O mas... Marcos Leandro está ao lado do Carlyle
fazendo uma campanha contundente para que 7 times que estão à falando do frente. Náutico. Sim, filho, você falou Sul-Americano. O Náutico já está na Sul-Americana. Eles estão fazendo outra tabela ontem. Eles estão fazendo uma campanha contundente. Vamos falar sobre Sul-Americana já, a gente pegar o gancho do Náutico e emendar com o Sport. Para que 7 times que estavam à frente do Sport na tábua de classificação do ano passado consigam passar adiante na Copa do Brasil para que o Sport vá para a Sul-Americana. E o Carlyle já fala. E eu que sou fanista, a Carlyle já fala em clássico pernambucano na Sul-Americana. É brincadeira, não. Vai construir, vai reformar, filho. WL Material para Construção. Ali na Estrada da Batalha 1781 em Prazeres, você encontra a WL com telhas Brasilite. A Brasilite é a melhor telha do Brasil. Não contém amianto, e amianto mata. Telhas Brasilite. Tem Brasil no nome, só pode ser bom. Se a telha se chamasse a Genilite, não compra. Ou Espanhalite, muito menos. Mas Brasilite, pode comprar que eu assino embaixo. Brasilite sem amianto, Estrada da Batalha lá em Prazeres, ali depois do aeroporto você contorna o viaduto novo, do lado direito você encontra a WL, material para construção. Náutico joga contra quem, Marquinhos? Pois é, Léo, ontem saiu o esboço da tabela da Sul-Americana, mas os times brasileiros, fora o São Paulo, que já está nas oitavas, todos os times brasileiros foram classificados como Brasil 1, Brasil 2, até Brasil 8, e vão se enfrentar na primeira fase nacional. Então a gente não sabe se o Náutico vai ser Brasil 1, Brasil 8 ou Brasil 2, Brasil 7. Então, há 16 possibilidades do Náutico enfrentar, 16 times diferentes, já que não foi definido qual o posicionamento do Náutico. Mas aí, dentro desses 16 times, podem estar até Colo-Colo, Nacional da Colômbia, times tradicionais e times menos conhecidos. Eu tenho um pânico desse negócio de Brasil 1, Brasil 2, porque eu só me lembro do esporte, né? Do sorteio do esporte. Eu fui para Assunção só para o sorteio das chaves da Libertadores da América. E em Assunção 2 coisas me assustaram. A cara de pau da Conmebol, ao colocar o esporte, que era campeão de um torneio, como fora de cabeças de chave, e colocar um time que era atual campeão, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro como cabeça de chave. Isso não existe, isso é uma sacanagem da Conmebol. A outra coisa que me assustou foi ter que comer um sanduíche no parque de diversão às 2 horas da manhã, com o cara pegando com a mão e suando o tempo inteiro. Mas isso aí deixa pra lá que não leva a canto algum. Manchester United anuncia Ryan Giggs como jogador-treinador. Rapaz, será que isso vai dar certo? O último que eu me lembro foi Emerson Leão aqui no Sport. Deu certo depois que ele se tornou só treinador. Mas como jogador-treinador, ele perdeu a final pro Santa Cruz dentro da Ilha do Retiro. O Giggs tem espírito de liderança, né? Mas 39 anos. E identificação com o clube também. Né? Então, identificação com o clube, espírito de liderança. Quem é? Ricardo Rocha? Não deu certo como treinador. Não deu certo como treinador. Esse negócio de treinador mais jovem do que jogador. Grandes jogadores mesmo, raramente dão certo como treinador, né? Quer dizer, o que devia ser o caminho. O contrário, né? Marquinhos, por que isso, Marquinhos? Por que o jogador é líder dentro de campo? Nilton Santos, se você pegar o Pelé, só o Didi. Mas alguns não quiseram, né? Não, mas não tem nem jeito. Você pegar aquela seleção de 58 a de 62, só o Didi saiu dali como treinador. Tá, mas assim mesmo começou lá pelo Peru para fazer sucesso depois. Mas talvez existam alguns que, se quisessem, teriam sido. E a gente não sabe se seriam bons treinadores, porque eles simplesmente não quiseram ser treinador. Mas recentemente tem até o Falcão, o Capediano, aquela geração. O Capediano ficou, né? O Falcão, quem é Falcão mais? foi, Ricardo Rocha foi. Mas saiu. A Capediano ficou, né? E o Falcão ficou com altos, vai e volta, deixa, volta. Mais ou menos. E tem esses caras que insistem, hein? E que insistem com ele como Renato Gaúcho. Não, ele vai conseguir. Não, mas eu falei dos grandes recepção, jogadores. 5 mil pessoas para assistir ao primeiro treino do Gaúcho. No exílio dele. É o maior ídolo, Léo. Jogando e não sendo treinador. Isso que eu tô falando da diferença. O Renato Portaluppi era um excelente jogador. Pô, eu sou fã do Renato. A final contra o Hamburgo, lá no Japão, aquele gol que ele faz, que ele corta para um lado, corta para o outro, sem ângulo, bate entre o goleiro e a trave. Pô, bicho, aquilo ali, eu dizia, um menino, era 18 anos na época. Eu disse, esse cara é um monstro. Pra ter aquilo que o Collor falava, não vou usar o termo, né? O aumentativo do estádio de Paulista. Pra ter aquilo ali roxo, entendeu? É preciso ter aquilo ali roxo pra você chegar e fazer o que ele fez. Então o jogador é excepcional. Aquele gol de umbigo, né, na final do Campeonato Carioca, jogando pelo Fluminense contra o Flamengo no finalzinho do jogo. Tem histórias dele na seleção brasileira, um jogador espetacular, mas jogador, treinador, por que uns dão certo e outros não, Marquinhos? Olha, eu acho que por não mudarem, não conseguirem fazer essa transição de ex-jogadores para treinador, né? Muitos se acham ainda na condição até de jogador, né? Eles não se veem como treinador e às vezes uns que são mais vaidosos do que o outro não aceitam muita coisa de jogador, né? E acabam se prejudicando. O histórico do Renato de bons trabalhos a gente não vê.
né? E muitos aí começaram e não terminaram, né? Porque talvez, eu vejo pela essa transição de não conseguirem assimilar, né, que deixaram de ser jogador para ser um treinador, que tem que ter uma postura diferente, tem que ter uma paciência, uma tolerância diferente e ter o grupo sempre na mão. Eu vejo dessa maneira. Aí você pegar aqui, eu dei exemplos fora, mas você pega um time brilhante, o time do Santa Cruz, do Luciano, Givanildo, Ramon, Fernando Santana, etc, etc. Você falou dois aí que seguiram a carreira de treinador, O Luciano detonou e o outro ficou. O Ramon tentou, o outro tentaram, mas só conseguiu o Givanildo ficar. Se você pega o time do Náutico, Salomão, Lala, Bita, Nino, Lala, não sei quem, ninguém. O Ivan, alguns não tentaram, até porque alguns daquele time tinham outras carreiras, como o Gil Saraiva, o próprio Ivan como dentista, o Salomão como médico. Mas, independente disso, se você for observar, o filtro é muito grande. Talvez se explique uma parte considerável que o Marquinhos está dizendo. O cara não consegue fazer a transição, que requer uma outra postura, um outro linguajar, etc. Ele continua como jogador. Por exemplo, o do Renato Gaúcho eu vejo totalmente vaidade. Renato ele já foi meu treinador no Fluminense. Sério? Já. Mas por quê? Foi promessa sua? Ele já foi meu treinador lá e... Renato foi campeão do Copa do Brasil com o Fluminense. O único título. 2007. Outro. Dá-me outro título. Miss Universo, não vale. Vai. E assim, o Renato tem muita dificuldade em lidar em algumas situações com o jogador. A tolerância dele é muito pequena e acaba afastando o grupo do convívio normal, né? Uma vez eu fui, assim, isso é interessante, eu estava na gerência do Náutico e fui convidado para fazer uma entrevista na Rádio Clube. E quando eu entrei no estúdio da Rádio Clube, o Ralf de Carvalho olhou para mim e falou assim: eu fico preocupado, Léo, porque meu pai sempre disse que eu gosto de olhar no olho. Você tá de óculos escuros aqui no estúdio. Eu tava com T-Sol, cara. Eu nunca uso óculos escuros, tava de T-Sol. E aí eu fico imaginando, palavras do Ralf ficaram na minha cabeça. Pô, eu gosto muito de falar olhando no olho do cidadão. O Renato Gaúcho vai dar preleção de óculos escuros, bicho. Porque a noite foi pesada, porque ele tava no porcão lá tomando um chopp bem gelado. Nada contra o chopp gelado, muito pelo contrário. Mas eu acho que ele... Lembra que a gente discutiu várias vezes, Marquinhos? Jogador é o espelho do treinador? Se o treinador é vaidoso, ele vai ser. Se vai ser vagabundo, ele vai ser. Se gosta de treinar, ele vai treinar. E assim sucessivamente. Uma coisa que me deixou intrigado aqui foi a história do Juninho, que rescindiu com o New York Red Bulls. E uma coisa que ele colocou: o treinador é mais jovem do que ele. E ele não se deu bem com o treinador. Ele tem 38 anos, né, o Juninho. Não se deu bem com o treinador, tá saindo. Só que 15 jogos, jogou 12 e não fez nenhum gol. Alguma coisa estava errada. Não é do mesmo jogo do segundo volante, não é do Juninho passar tanto tempo sem render. Um lance emblemático, né, que ele chutou a bola no goleiro de propósito. Então depois ele reconheceu que errou, mas isso não é do temperamento do Juninho. Então isso já mostrava que ele estava insatisfeito, não estava legal a coisa lá nos Estados Unidos, e aí ele, com a experiência que tem, preferiu sair. Quem foi para os Estados Unidos, incluindo o Pelé, tinha que pensar o Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto Torres. Quem foi agora? Beckenbauer também. O Beckenbauer teve também. David Beckham. David Beckham. É até coisa passageira. Ninguém vai passar mais de 6 meses, um ano. Porque o futebol não se afirmou, continua a não se afirmar, salvo o feminino que cresce em organização, em tudo, em competência, em conquistas. Mas o futebol... Então o cara tem que saber, eu vou ali para ganhar um dinheiro e 6 meses vou embora. Se ele quiser levar a sério a carreira, pensar que vai ter a vibração da Espanha, a vibração da Itália, do brasileiro, não vai ter isso e ele vai se sentir frustrado. Se no caso do Juninho, por exemplo, provavelmente o Juninho é um grande profissional, aquele cara dedicado, etc. Provavelmente ele deve ter se sentido num outro planeta. E ainda o boyzinho lá, que eu não sei, vai ver que o cara tem 37 e 6 meses, mas aí é mais novo. É o Mike Peck. Treinador. Mas eu acho que é uma roubada, não é a cara do Juninho ir, é um cara fim de carreira, ou um cara que sabe, como o Beckman, que vai fazer o marketing pessoal, ajeita o cabelo, vende a sua Spice Girl também, vai aquele pacotão, faz festa e tal. Ele, Piquet e Neymar, onde chega uma festa. Né? Se é que me entende. Aí a indicação. Entende, Marquinhos? Neymar tá começando. Neymar, né? A moça tá manchete aqui, ó. Não é tão famosa. O quê? Bruna vai a amistoso com o Neymar e ganha manchetes de cinema. Tá aqui já a Bruna Marquezine já no. Indicação de um grande reforço, né? A Bruna? Não, o Juninho. Ah, sim. Brasileiro pro. Mas a Bruna é um grande reforço mesmo. A Bruna é muito bonita. Com o Neymar? Eu já me lembrei agora do Agildo Ribeiro, você vai se lembrar, assim. Lembra no quadro? Trabalhando com o jogo? Com o jogo ele fazia a Bruna. Ah, a Bruna. Mas isso era a Bruna Lombardi. Tá? Era a Bruna Lombardi, ele fala a Bruna, porque a Bruna. Sport ganha concorrência do Once Caldas na briga por Chumaceiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso dentro do nosso programa. E tem também aqui uma manchete interessante pra gente discutir.
pra gente conversar, que é a volta de Natan, comemorando o retorno e dizendo: ei, quem foi? Qual dos três disse que era Natan pra ficar fora? Eu. Marcos Leandro e o Assi. Agora. Ei, Marcos, ei, o Assi, vão tomar caju. Ah, pois é, eles que torceram contra a volta. Isso querem era um Natan no outro banco, quadro absurdo o negócio dele. com o Jô Soares que fazia com o Batista, que Cala a contava boca, a Batista. história e dizia, não, é o outro anterior, né, que dizia alguma coisa assim, vai tomar caju, sim, a briga sim. das freiras, a freira já vai pra luta, Não. Você é um filho, Mas, vai pra luta. nesse quadro aí, não tinha, isso era satiricon e não tinha nascido ainda não. Assim. Vamos falar do Portal da Picanha, na Zé Maria 911, você encontra esse local super agradável, com picanha a R$ 51,90, 500 gramas para 3 pessoas normais. Tem maminha R$ 41,90 também para 3 pessoas normais. Ambientes maravilhosos. Você tem por que o pernambucano gosta de bar de calçada, bicho? É impressionante, né? Já perceberam isso? Tinha o mais exótico, o mais diferente que eu vi na minha vida foi o cara pegar ali naquela saída do túnel Chico Sainz, em direção ao quartel, em direção ao Blue Angel ali. Quando você saía daquele túnel, tem um triângulo de bloco de gelo baiano. O cara botava as mesas ali no meio. O barzinho ficava, o quiosquezinho ficava lá direito, na beira do rio, e tinha no meio ali, então os caras iam pro meio do triângulo, carro passando de lá, carro passando de cá, dióxido de carbono, nos cambal, e o cara lá tomando a cervejinha dele. Pernambucano gosta de bar de calçada, então pra você que gosta de bar de calçada, o Portal do Picanha tem também uma área que é quase na calçada, porque eles não podem botar nada na calçada, mas é quase calçada. De um lado, do outro você tem um lugar agradável, também coberto, você tem uma área interna e você tem a interna da interna que tem ar-condicionado, Portal da Picanha. Do 4 Marco. ambientes. 4 ambientes maravilhosos. Tem o quinto também, mas esse quinto é do escritório do cabo lá que ganha dinheiro, o Marconi não posso falar, porque ninguém pode entrar ali não, só eu, quando eu vou conversar com ele. Tá bom? Vamos falar do Chumaceiro. Alejandro Chumaceiro, por favor, idade, peso, altura, onde jogou, os times que ele tá por ir, por favor, Marcos Leandro. Então você tá com a ficha dele aí, passa aí pra gente. Eu vou sacanear ele. Não Ele é deixa. versátil. Ele é do The Strongest da Bolívia. Como é que tá? Deixa eu ler aqui essa notícia na íntegra. Em busca de reforço, a diretoria do esporte resolveu investir na contratação do volante boliviano Alejandro Chumaceiro, que está no The Strongest. Segundo o site Deporte Total Bolívia, em matéria publicada ontem, o rubro-negro pernambucano ofereceu 250 mil pelo empréstimo de 1 ano. A informação foi confirmada pelo presidente do clube boliviano, Kurt Rensch. No entanto, ele revelou que o jogador também interessa ao Once Caldas. No caso, o Once Caldas fez uma proposta maior. Porque o Sport ganhou a concorrência. A concorrência da equipe colombiana, no entanto, não assusta o Sport. Segundo Luciano Monte, membro do Conselho Consultivo Rubro-Negro, o atleta demonstrou interesse em defender o Sport. Fiquei sabendo do interesse do Once Caldas, mas creio que o Sport leva certa vantagem, pois o jogador quer jogar no clube do Sport. A negociação está avançada e estamos otimistas. Vamos ver essa briga aí. Só não entendi porque que aqui dentro diz que o presidente diz que a proposta do Once Caldas foi maior e a manchete é Sport ganha concorrência. Por quê? Pelo fato do jogador estar querendo jogar no Sport? Não sei se seria suficiente para isso não. Sport vai para a Sul-Americana, Marcos Leandro, já que você levantou a bola. Vamos lá, quais são os 7 que tem que se, digamos, tropeçar? Ó, Léo, é um critério, já que a gente falou critério no começo do programa no ranking da FIFA, esse critério adotado pela CBF, totalmente contra, né? Porque você vê, o time como o Sport foi rebaixado ano passado, pode ter a chance de jogar a Sul-Americana. Então, graças a esse novo critério de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, o Sport hoje precisa que todos os favoritos que vão jogar essa terceira fase da Copa do Brasil vençam. Eles avançando, aí vão jogar a quarta fase da Copa do Brasil e vai abrindo vaga para os times que vêm embaixo, né? Primeiro Bahia, Portuguesa, que já caíram fora da Copa do Brasil e são os que estão primeiro na bica para entrar. Então depois vem os que subiram. Goiás, Criciúma, Vitória, que já caiu, já tem, e Atlético Paranaense. Então se depois desses 6 times entrarem, só o Sport é que está depois para entrar. Enfim, uma combinação fantástica, mais ou menos fantástica, para poder acontecer. Não, é só uma possibilidade, né? Mas é uma possibilidade muito pequena. Remota, né? Mas como você está colocando uma possibilidade remota, porém viável, ela existe. Porque são todos os favoritos. lógica. Né? Lógico. É Flamengo e Asa. Precisa que o Flamengo vence. Botafogo e Figueirense. Botafogo vence. Inter Já venceu ontem. Inter e América Mineiro, que o Inter vence. Goiás e ABC, que Goiás vence. Ganhou 3-0 ontem. Quer dizer, há uma Cruzeiro, lógica. Santos e Craque, o Santos vence. O Santos vai vencer o craque. A questão é o seguinte, nós discutimos muito isso antes da rodada anterior da Copa do Brasil com relação ao Náutico. Porque a gente dizia, se o Náutico estiver jogando com o Santos pela Copa do Brasil, ele vai ter que decidir, se eu ganhar, eu vou seguir na Copa do Brasil. Se eu perder, eu vou para a Sul-Americana. Para o Náutico, o que era melhor? Ganhar ou perder? Então a pergunta que eu faço a vocês é, existe algum time desses que estão acima do Sport
que priorizaria. E aí, Léo, tu tá mandando abrir jogo, isso não, abrir jogo, isso não existe mais não. Existe você botar o time de juniores. Então eu quero ir pra Sul-Americana, igual, quero. né? Sem a conotação que irritaria, por exemplo, o nosso querido amigo Givanildo José de Oliveira. Né? Você está dizendo o seguinte, eu vou priorizar a Sul-Americana? Vou. Vai jogar quem? Santos e craque? É. O que precisa fazer para eu perder pro craque? Eu vou botar o meu time titular para se expor? Não, eu boto o infantil para jogar com o craque vai ganhar de 1-0. Mas o que tem que fazer é não ter regulamento tão esdrúxulo dessa forma que permita isso. Porque isso é um chamamento à corrupção. Então, o ponto é o regulamento. O regulamento absolutamente troncho, um monstrinho foi criado. E aí gera qualquer coisa, né? E vai da avaliação de cada clube. Por exemplo, os dois caminhos levam a Libertadores. Quem ganha a Copa do Brasil e quem ganha a Sul-Americana. Então aí vai quem achar que é mais fácil ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. A Copa do Brasil esse ano vai ter a inclusão dos times da Libertadores, né? Então fica mais difícil ganhar a Copa do Brasil. Uma competição que está acontecendo que... E desses times, Léo, falando em Sul-Americana, os times mais tradicionais que a gente conhece, River Plate está voltando à competição, São Lourenço da Argentina, tem o Colo-Colo... Você notou que tudo que acontece ele dá um jeito de puxar para falar da Argentina? Não, porque eu falei que a Copa do Brasil esse ano olha a cor da camisa dele, vê a camisa dele. Não, sério, eu tô falando que a Copa do Brasil é mais difícil porque vai ter inclusão. Já era mais difícil, agora vai ficar bem mais difícil. Libertadores. Né? E do outro lado, o Sul-Americano, dos times mais tradicionais que a gente conhece, tem o River, tem o São Lourenço, tem o Nacional da Colômbia, que foi campeão, tem o Colo-Colo do Chile. É porque a Sul-Americana, na verdade, é uma competição que ela parece aquele caminhão que tá... Então não tá pegando na partida. Não pega... E a prova disso é que quando você tem uma Supercopa lá na Europa que dá certo, aqui nós tivemos ontem a Recopa. E nós tivemos um público muito aquém daquilo que se esperava. E a Recopa significa o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Nós tivemos um São Paulo e Corinthians no Morumbi em São Paulo. E longe de estar cheio, não vou ver o público aqui, mas longe de estar cheio de preencher a expectativa, o público compareceu. E no Brasil inteiro, não é só a presença, a repercussão no Brasil inteiro. Se você for em qualquer lugar, ninguém está comentando o jogo, nem antes, nem durante, nem depois. Todo mundo está falando do jogo do Atlético. Exatamente. Assim, foi feito tipo a Sul-Americana, aproveitando o teu exemplo, Léo, é feito o campeonato desse ano, pernambucano, no primeiro turno, que você fica procurando onde é que está a motivação. E fica, vai ter uma vaga na Copa, vai ter uma vaga do Nordeste. Quem vencer vai ter um camarote no Galo. Exatamente. Eu acho que já melhorou um pouco quando a Conmebol botou que o campeão joga a próxima Libertadores, né? Que deu um pouco mais de motivação, mas ainda não pegou. Conmebol já tentou Supercopa, tentou Conmebol já, mas essa segunda competição continental ainda não pegou aqui no continente. E um dos resquícios dessa derrota do São Paulo ontem para o Corinthians, 2-1 no Morumbi, é outra vez o Ney Franco balançando, torcida xingando, torcida pedindo o Muricy de volta, pedindo o Jadson, enfim, tumulto lá no ambiente do São Paulo em função de perdeu pro Corinthians, filhinho. Porque perdeu pro Corinthians. Sempre tem perdido pro Palmeiras, a confusão era bem menor. São Paulo não jogou bem, Léo. São Paulo não fez uma boa partida. São Paulo errou muito, dificuldade. Você assistiu qual dos dois jogos? Assisti de São Paulo. Esse Marquinhos brincadeira, fidelização total. Prossiga. O Corinthians, né, que tem uma equipe já que joga há muito tempo, foi melhor, né? E o São Paulo errou muito. Os seus meias não conseguiram jogar, o Jadson não fez uma boa partida, o Paulo Henrique Ganso muito menos, foi substituído no intervalo. Né, e Luiz Fabiano também não rendeu. São Paulo errando muito, Lúcio querendo jogar como meia. E nos erros do Corinthians, que joga na base do contra-ataque, o contra-ataque do Corinthians é muito rápido, soube aproveitar, né? Daqui a pouquinho, Hard Rai afirma, não é choro, e Givanildo é recebido com festa lá na Paraíba, dentro do instante depois da mensagem da Compesa. A Compesa está trabalhando. A Compesa está ampliando o sistema de esgoto de Olinda, beneficiando 67 mil pessoas de vários bairros. As obras já começaram em Bairro Novo, Jardim Atlântico e Cidade Tabajara. Em seguida, serão executadas em Amaro Branco e Alto da Mina. A ampliação do sistema vai acrescentar mais de 200 mil metros de tubulações. As obras vão ficar prontas até o final de 2015. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. É a Compesa trabalhando para melhorar a vida de todos. Compesa, Governo de Pernambuco. O futuro a gente faz agora.
Você viu a mensagem do meu amigo J. Ferreira, gente da melhor qualidade. Ney Franco ouve gritos de Muricy e se exime de culpa. Não posso dar um passe. Ih, rapaz. Vai virar comentarista esportivo também, filho? É igual o Valdir Espinosa. Excelente comentarista esportivo. Só esqueci de dizer, filho, quem tem que fazer os caras jogarem é você, filho. Você é o treinador, você que tem que fazer. O Harry Hai Hai, como eu chamo Cuca, por que Harry Hai Hai? Olha aqui a manchete. Não é choro, manchete. Cuca reclama muito de arbitragem após a derrota em Rosário. Lembra do Harry Hai Hai? Arbitragem? Acho que Não. Lembra do Harry Hai Hai? Não. Você lembra do Lipe, o Leão? E tinha um assistente dele que era a hiena. Ó vida, ó céus, ó azar. É Cuca todinho falando, cara. Impressionante. Ele reclama, ele chora. É aquele cara competente de armar bons times, mas quando chega na hora H, alguma coisa acontece. E infelizmente pro Atlético esse casamento é, digamos, recíproco. Porque o Atlético é o time mais sofredor de toda a história do futebol brasileiro. O Atlético ganhou um título em 71, de lá pra cá perdeu tudo que disputou internacionalmente. E aí vem o Cuca, né, que é um técnico maravilhoso, mas também perde tudo que disputa na reta final. Casamento perfeito. Eu acho que ele tá reclamando, né? O único lance que eu vejo que ele pode reclamar é do gol anulado do Jô, né? Só? Polêmico, né? Eu acho que tá arrependido, mas eu acho que tá Eu arrependido. também achei que estava na frente. Então o que ele pode reclamar é isso. Givanildo recebido com festa na Paraíba. Impressionante, hein? Givanildo. Não, foi nada disso, não. Trocou foi Paysandu pelo Campinense? Não, eu tô falando do Givanildo Vieira, não é do Givanildo Oliveira. É do Hulk, que foi recebido pelo seu povo, desfilou em carro aberto, em carro de bombeiro lá em Campina Grande. É o cara.com.br. Foram vistos alguns radialistas de Pernambuco lá. David Banner, né? Como é? David Banner, né? David Banner é o verdadeira identidade do Hulk. Mas o Hulk sempre coloca, né? 100% Paraíba na camisa branca. Não, eu acho tem uma referência, ele tem uma identidade, uma valorização extrema e bonita com o seu povo. Tava lá Nego, né? A bandeirazinha da Paraíba, do lado da do Brasil, que ele tava lá com ela. E um outro que recebeu felicitação, mas não foi. Acho até porque não sabiam muito, não sei se foi estratégia dele, foi o Hernanes. Que chegou aqui a Pernambuco, chegou aqui a Recife ontem. Mas ele se escondeu, né? Ele não quis. Ele foi pra casa da tia. Foi que fez uma matéria com ele no jornal, Marquinhos? O Alexandre Arditi? Mas assim, Léo, ele foi muito educado com a gente, mas ele disse que não queria dar entrevista porque ele só tinha 2 dias de descanso, ontem e hoje aqui, então ele queria ficar com a família, então pediu desculpas, pediu que a gente entendesse, mas ele não queria fazer grande estardalhaço, pra também não atrair mais, porque ele foi pro condomínio onde mora a tia, a mãe dele. O Inês Andreasa. E aí, lá é muita gente, não se ele descesse pra atender nem pro Campinho de Pelado, onde ele foi formado, ele desceu, não quis descer, né? Todo mundo já ia aglomerar, né? E aí ele ia perder. Aquele é o maior condomínio, dizem, né? Como tudo em Pernambuco, da América Latina, né? Mas deixando bem claro. Tudo aqui é o maior do maior. Mas né? Deixando bem claro que às vezes a gente vai atrás é mesmo, né? Foi muito educado, bem diferente de algumas posturas de outros jogadores que a gente tem por aqui. Isso pediu pra gente entender que não dá pra fazer. Não, legal, ele é um cara que é correto. É um cara correto, um cara simples. Volta pra casa, a família morando lá na Você tem 2 dias, cara, pra você ver seus familiares, pra você ter um pouquinho de descanso. E aí, vem aqui pro programa, vai ter um tal do Léo Medrado, vai aqui pra TV Tribuna, vem aqui pra Nova Nordeste. Não descansa, coisa nenhuma, nem vê ninguém, né? Pois é, um tal do Felipe Estiloso fica lá enchendo o saco dele. Tá aqui, ó, Belete aponta falha no segundo gol do Nil Wells. Barreira mal armada. Ele fala em cima daquilo que a gente tava colocando agora há pouco. Vamos falar do Santinho, vamos falar do Santa Cruz? O Natan tá voltando, como eu disse, mandando o Marquinhos e o Assi para aquele lugar, porque eles foram contra a volta do Natan como titular, acham que o Natan não é. Não, mas dificilmente ele vai entrar como titular. Ele tá treinando, inclusive, só um expediente para poupar. Ele não tá bem fisicamente, aliás, fisicamente talvez possa estar. Clinicamente é uma incógnita ainda. Pro jogo das 7 da noite do domingo, atenção, gente, vamos esclarecer até os horários, porque tem gente aí meio que voando. O jogo será às 7 da noite. Ontem mesmo eu estava com meu amigo Tonico Araújo. O Tonico Araújo foi vice-presidente de Santa Cruz, presidente de Santa Cruz também. E ele dizia, eu vou para os 2 jogos. Eu vou para o jogo da Arena, do Botafogo Fluminense, depois eu vou para o jogo do Santa Cruz. Dá tempo não, Tonico. Isso é complicado. Né? Dá tempo não, porque ele pensava que o jogo Botafogo Fluminense fosse às 4 da tarde. O jogo Botafogo Fluminense será às 6h30. E o jogo do Santa será às 7 da noite. Então acho que cabe até, ao invés de ficar o pessoal chorando aí, porque é absurdo o Botafogo Fluminense aqui, cabe uma provocaçãozinha. Onde teremos mais público? Botafogo e Fluminense ou Santa Cruz e Cuiabá? Olha mais um desafio para a torcida do Santa aí vencer. E o time do Santa para o jogo será Thiago, Everton, Leandro Souza, Fonseca, Renan Fonseca e Thiago Costa, Toso, Sorriso, Raul, Xuxa, Caçarrato e Denis Marques. Ele sai um pouco daquela configuração, pelo menos em termos dos jogadores, mas deve fazer o Caçarrato exercer a função que o Natan, que o Renatinho, que o Jefferson Maranhão vinham exercendo, né, Marquinhos? E ontem no coletivo, na segunda parte do treino, ele colocou o Natan no lugar do Flávio Caçarrato. Viu? Aê! Aê! Pera aí!
E Eu creio que... Melhorou? Que é questão de tempo ou de jogos pro Natan Não, recuperar o a posição Natan dele. o Natan, muita gente compara o futebol do Natan e o Natan fisicamente com o Oscar. Eu acho que ele é um jogador excepcional. Eu queria agradecer Agora, a todos aqui pela presença. daí muito obrigado, pra ele tô indo entrar embora. no meu time com meia boca, com meia condição, com o preparo físico que ele tem, com o aspecto clínico, vai muito longe. Ó quem fala, quem comparou Perdigão a Zico. Quem fala? Toninho Cereza, a Wilson Surubim. Pô, bicho, é fogo. Ele tá dizendo que o Oscar, que o Natan joga igual o Oscar. Eu não podia ter jogado Não igual o disse Sócrates. assim não, disse muita gente Ah, acredita sim, que claro. até fisicamente. Não, mas lembra Agora bem, se você é o perguntar jeito, a mim, o eu jeito, digo, eu corroboro. É só. É Por exemplo, só o Toninho Cerezo, pra mim, é um fenômeno, quase como Daria. É um cara que misturava, é um boneco Desengonçado, né, desengonçado. Uma perna ia para um lado e uma perna ia para o outro. E o cara dá certo. Não fala de perna, não, porque ele lembra de Porque Garrincha. o Toninho Cerezo, o comando dele era invertido. A perna esquerda ia para um lado, a perna direita para o outro. E o cara deu certo. Então tem essas aberrações, como o Dario, que não sabia matar uma bola. Foi o grande artilheiro, um dos grandes artilheiros do Não futebol tem gol brasileiro. feio é não fazer gol. Essa frase foi dita tantas vezes aqui. Feio é não fazer gol. Você falou do Garrinho das pernas aí do Cerezo. Eu me lembrei da piadinha com essas curvinhas, né? Aí o cara fica. Me lembrei do Garrincha parado assim, com essas curvinhas. Quanto é que vale quando sai o Garrincha? As curvinhas são permanentes, filho. Não é porque tá com pose, não, entendeu? A perninha dele era pro lado mesmo. Estamos conversados. Santa é favorito pra jogar com o Cuiabá aqui? Sim. Com esse time aqui? Sim, sim. A tranquilidade, né? Com qualquer quem entrar, ou o Flávio, ou o Natan, ou o Renatinho, Santa é favorito. Tem a obrigação. Tem a obrigação. A obrigação, Agora, né? você como jogador, Marquinhos, dos 3 clubes de Pernambuco, eu acho que foi o mais prejudicado foi o Santa. Porque o Sport precisava de arrumação, o Náutico precisava de arrumação e o Santa precisava de ritmo. Né? E quebrou Nenhum pouco dos esse dois ritmo. arrumou. É verdade. O Náutico precisava de arrumação, o Sport ninguém fez absolutamente nada. Quem acabou levando a vantagem foi o Santa Cruz, mais uma vez que era para ser a desvantagem. Eu não verdade. sei se vocês concordam, não vi? É o que prejudicou o Santa foi local pra treinar que não teve. É. né? Não teve. Que já sabia, né? Que isso foi teve, planejado e cedido, quer dizer, foi um erro, talvez um dos poucos erros da diretoria. Você cede, depois corre atrás, rapaz, e agora? Como é que você vai ceder o estádio que você não tem um treinador? Eu acho que o Santa vinha no ritmo muito bom, né? Jogando e até venceu, perdeu a última partida, desculpe, mas eu acho que pro ritmo de jogo de alguns jogadores foi ruim. Mas para recuperar outros que estavam, uns que chegaram e outros que estavam machucados, como o Natan, Renatinho, o Jefferson, foi importante porque deu tempo até fisicamente para que ele chegasse no estágio melhor até a volta do campeonato. Em relação ao que disse o Assi, na coluna de hoje do Estraçalhando Bola, a bola, né, do nosso querido Carlyle, ele bota assim, que parece que foi ontem. Porque os 30 dias se passaram, 15 dias, né? 15 dias se Não, passaram. 30? Não, 30. 30 dias se mês. passaram, um mês que parou, né? As competições pararam. 30 dias se passaram e nada mudou praticamente. Quer dizer, muito pouco mudou nos clubes em relação ao que estava. Não é o que estava, não, porque o Náutico contratou 3, 4 jogadores, o Sport acho que contratou o que 2, mais- mas se esperava mais. E o que mais vai mudar é o Náutico. Se eu pegar Não, o time do Santa que jogou contra o CRB, é esse time. Mas o Santa não precisa mudar, não. É esse time. O Santa não precisa O mudar. Sport é o time O que Sport jogou. é a pior situação. O Sport- Sport precisa. é o time que entrou em campo contra o Bragantino. Só o Pereira que entrou na zaga e pronto. Eu acho que serve mais para. Eu acho que às vezes você contratar um bolo de jogadores não vai ser que você Também vai mudar não a tua é, equipe, também né? não é. Eu acho que os ajustes dentro dessa parada, né, de que o time tem uma postura ou que minimizar os erros que eram cometidos antes, é mais importante até do que uma que contratação 5 arriscada, contratações, 10 contratações que vêm e às vezes não encaixam. O jogo do Santa eu falei que era às 7. O jogo do Náutico, 6,5. 6h30. O jogo do Sport, 4h20 da tarde, lá em Joinville. É sábado, dá pra Ó, assistir. um é os dois. sábado, né? Não, os dois são sábado. O Ah, Sport sim, é sábado, o Náutico é sábado Sábado também. dá pra assistir os dois. Dá pra assistir os dois. Acaba um, começa o Agora, domingo, Tonico, vai ser bem complicado, tá? Tu conseguir sair do estádio lá, tu vai ver. Não vai ver. Ou ver um, ou ver outro. Pra finalizar aqui, falando um pouquinho do Sport, o Sport com pouca firula, tem mais objetividade, o técnico Marcelo Martelotti, do time do Sport. Eu só não sei se. Que Roger vem aí? Essa é a pergunta que todos estão fazendo. Qual é o Roger que veio? Da Copa do Brasil ou que chegou pro Sport e não conseguiu render? De novo. Não, é um goleador. Se ele tiver inteiro, ele vai servir para o esporte. Seu, assim, Falta ele de chegou gol. inteiro e não rendeu. Não é o cara. Não, mas ele sabe. sabe. Ele não provou gol antes, sabia? Mas aqui no. Essa é a grande sina no esporte nos últimos anos. Só no esporte, né? Só no esporte. Chegam jogadores que sabem, não rendem aqui, saem daqui e voltam a jogar. Principalmente camisa 9. Né? Impressionante, cara. Alexandro teve aqui, pô. O cara saiu daqui pra ir pro Vasco, pra ir pro Atlético Mineiro, coisa tal. Os caras batem aqui, não rendem, saem daqui e voltam a render. Rendiam antes.
chegam, por isso que eu chamo de cemitério do Nove. O Náutico é o inverso, né? O Chiesa não rendeu bem em canto nenhum, chega aqui rendeu. Não, Saiu, não rendeu, canto nenhum, voltou, rendeu. Dá pra voltar, O inclusive. Náutico é o colinho da mamãe. Tá pedindo pra voltar. O caba sai, não rende, eu quero voltar pra lá. Pô, o Sport aconteceu isso com o volante. O volante do Sport é bom. O Daniel Paulista saiu daqui, deu o dinheiro pro CT do Sport, não rendeu nada, ela voltou e terminou só rendendo no futebol aqui praticamente. Interessante que você fala, Alexandre. O Alexandre jogou no Sport em 2004. Uma fase muito ruim, o Sport quase cai pra terceira divisão. Então foi a fase. Mas você pega até na Copa do Brasil em 2008, foi aquele ano mais regular do Sport, o Sport não tinha atacantes. Era Leandro Machado, Enilton, Bala quebrando um galho ali. Você, até quando o Sport estava bem, numa boa fase, não tinha um homem referência que chegou e vestiu a camisa 9 e rendeu. O último foi Roberto Coração. Não, calma aí. Assim, depois do Odé, Roberto teve o Luiz Carlos, tá? Depois do Luiz Carlos teve o Hélio, e depois do Hélio teve o... Vamos fazer o seguinte, eu tenho 24 horas para lembrar e amanhã eu falo para vocês a partir das 10 da manhã aqui no nosso Seleção do Rádio.com. Amanhã a gente fala com você sobre isso aí, tá bom? Um abraço a todos, a gente volta amanhã no nosso Seleção. Espalha para todo mundo, de segunda a sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui no Seleção do Rádio.com. Tchau, bom dia. Apresentação Léo Medrado.